eu sou Andréia Benetti, falo mais uma vez pelo canal no YouTube da página Moça Você é Machista. E hoje eu estou aqui para falar de um tema que não é comumente discutido na página. Eu fiz esse vídeo para falar sobre o sistema público de ensino, sobre a escola pública no estado de Minas Gerais especificamente. E eu fiz ele pela página porque todo mundo sabe que a página Moça Você é Machista ela é um meio de veículo que busca promover uma igualdade social, né? Seja igualdade de gênero, que é o nosso foco, ou qualquer tipo de igualdade, né? Então, esporadicamente a gente fala de etnias, de outras questões, e hoje eu achei importante falar sobre a escola, né? Que também é educação e também faz parte do trabalho que a gente faz, né? A maioria das pessoas que conhece a gente, que acompanha nosso trabalho, sabe que todos nós da página somos professores, né? Os moderadores, os criadores da página são um professor de biologia, os outros 3 pedagogos, né? Eu sou pedagoga também, não é diferente, e sou professora agora da rede particular aqui na minha cidade, que é Poços de Caldas, né? E fui professora da rede estadual do estado de Minas. Então eu acho importante a gente falar um pouquinho sobre a situação da escola pública, do ensino público no Brasil, mas sobretudo no estado de Minas, né? E é importante isso por quê? Porque a escola pública ela é fundamental, né? Ela é fundamental na formação do povo brasileiro. A rede pública ela precisa assegurar um ensino de qualidade, porque esse ensino é o que atinge a maioria das crianças no Brasil, né? E ele precisa ter qualidade. E quem faz a escola pública, se é uma escola boa, é uma escola que tem qualidade, que eu falo que tem resultado de ensino bom, né? Não só ensino de conteúdo, mas um resultado que torne essas crianças seres críticos, seres preparados para a vida, seres mais humanos, capazes de conviver. Isso só acontece se a comunidade estiver presente ali, porque a escola pública ela é a escola do povo, né? Ela precisa ser a escola do povo. E eu preciso, para começar esse vídeo, contar porque eu deixei a rede pública, né, de Minas Gerais, do estado de Minas Gerais, né? Então esse vídeo é um tanto quanto subjetivo, mas ele também retrata a realidade do que eu vejo na minha cidade, do que eu convivo nos grupos com professores de Minas todo, né? E a gente sabe que a situação é caótica, né? É muito difícil em Minas Gerais um professor que consiga trabalhar plenamente realizado, ninguém tá, né? Mas realizado dentro dos objetivos a que se propõe um professor, né? E eu vou falar um pouquinho por quê. Eu passei nesse último concurso da Secretaria de Educação do Estado de Minas, agora de 2011, em primeiro lugar na minha cidade, né? Na prova de títulos eu caí para segundo lugar, mas fui efetivamente, né, nomeada com uma certa rapidez, escolhi a escola onde eu iria atuar, foi uma escola mais central, mais perto da minha casa, uma escola com uma direção que eu conheci, que é uma direção absolutamente empenhada mesmo, uma direção humana, pessoas que dirigem aquela escola realmente com uma visão de educação, né? E eu deixei essa escola menos de um ano depois que eu assumi o concurso, né? E eu vou falar um pouquinho por quê, o que acontece, né? Então, o pedagogo se forma, na verdade, não tem noção do que é a realidade do trabalho, por mais estágio que ele faça, isso é verdade. O pedagogo ou qualquer professor de qualquer área. Por quê? Porque o professor que está seriamente empenhado, ele tem uma visão de educação, de conseguir chegar ali e efetivamente fazer seu trabalho, né? E isso no estado de Minas, pelo menos aonde eu trabalhei, né, nos lugares, nas instituições que eu tive acesso, isso não acontece. Porque o professor não tem o minimamente condição de trabalho assegurada, né? E isso é com relação a tudo, a material, desde material a condição mesmo psicológica, condição de trabalho, de manter sua integridade física preservada. E eu não estou exagerando, A última escola que eu dei aula, eu assumi em agosto e deixei em dezembro. Nesse tempo muito curto, eu levei inclusive tesourada no rosto de aluno de 8 anos, né? E nada é feito para poder preservar isso no professor, né? Entendendo e conseguindo lidar, lógico, com todas as questões sociais que envolvem a escola pública, né? E as condições desses alunos, que também são vítimas de um sistema opressor. Mas nada é feito e trabalhado assim. A escola recebe isso como se fosse normal e como se fosse um processo do dia a dia. É assim mesmo. E daí o professor não para ali, né? A gente viu o professor que era contratado, né? Eu acho que efetivo como eu, só eu me exonerei nesse tempo. Mas contratado, a gente vê professor de 4 dias, 3 dias, que não ficam, né? Não conseguem dar conta daquilo ali, do que o sistema te empurra,
né? Então esse sistema, ele é opressor para o professor, ele é opressor para o aluno também. Você chega numa sala de aula lotada, abarrotada de aluno, né? Sem uma supervisão pedagógica efetiva, a supervisão pedagógica efetiva que eu falo, no sentido pedagógico mesmo, no sentido de, olha, vamos por esse caminho, né? Olha, vamos uma equipe que faça um trabalho conjunto, porque aquilo ali é uma escola, né? E essa pedagogia de porta para dentro, que eu fecho a porta e eu me viro dentro da minha sala, ela é o que impede no estado de Minas. Você nem pode ir lá perturbar muito o supervisor, ele vai estar ocupado fazendo outras coisas, né? Então tem uma politicagem e toda uma roupagem no meio da educação de Minas Gerais que faz com que as superintendências regionais, na verdade, fiquem distantes da escola, distantes mesmo no sentido de uma ação efetiva, né? E tudo é culpa do professor. Né? Tudo é culpa e responsabilidade do professor, culpa mesmo, no mau sentido. Então não é aquele empenho para uma educação que funcione, não, é uma questão do se vira dentro da sua sala e faça a coisa acontecer sozinho, né? Então por mais que você tenha uma visão de educação libertária e crítica, que é a que eu tenho, e promova um trabalho que é feito, e eu fazia esse trabalho planejado, não teve um dia que eu fui para a escola sem ter um planejamento efetivo do que eu ia fazer, né? Tudo feito antes minuciosamente, planejado, considerando diferenças de alunos de inclusão que eu tive, né, e todas as outras questões, com gráficos de mapas de avaliação diagnóstica, e é um trabalho sério, um trabalho digno de uma pessoa que passou na colocação que eu passei no concurso, você não consegue efetivar esse trabalho, né, porque são N milhões de coisas e de problemas sociais que te empurram para chegar lá e não fazer nada. Então o professor que ele fica 20, 25, 30 anos no estado é por duas questões. Primeiro, ou é porque ele se acostumou, né, e acostumou no sentido mal mesmo, com toda essa opressão, e começou a achar isso normal, começou a achar normal você não poder virar pro quadro, porque você vai levar tapa, chute, cadeirada de aluno, e isso vai ser tranquilo, vai ser assim mesmo, ou então porque ele se acostumou de uma forma pior ainda a chegar lá e não fazer o trabalho dele. Né? Porque aí a coisa corre. Se você chegar ali e deixar a coisa do jeito que tá, ferver, acontecer, fingir que dá aula e a criança fingir que aprende, a supervisão fingir que tá tudo certo na tua avaliação de estágio probatório, aí vai pra frente, aí você fica mesmo até se aposentar. Né? Ou então acontece o que acontece com a maioria dos professores brilhantes que eu conheço que estão na rede estadual, brilhantes, desperdício fora de sala de aula. Eles passam 1, 2 anos em sala de aula e aí, quanto mais tempo você tem de escola, você começa a escolher, né, que área quer atuar ali. Vai para a biblioteca, vai para eventual, vai ficar ali 20 anos trabalhando professor de biblioteca, é super importante, mas tem professor brilhante, que era para estar em sala de aula atuando, que tem uma visão muito legal, ampla de educação, não consegue atuar. Não consegue, porque é um sistema engessado, é um sistema feito para não dar certo, né? E a gente pode citar até teóricos que falam disso. Eu posso falar só de Pierre Bourdieu, mas a gente tem mais, né? De Pierre Bourdieu, Demerval Saviani, que é brasileiro, que cita a escola, e eu acho que especialmente a escola pública. Toda a rede de escola, na verdade, mas funciona de uma forma diferente. Ela trabalha para reforçar os padrões sociais que a gente tem de desigualdade. Então a escola pública ela está mesmo a serviço de manter as crianças de escola pública que têm um nível financeiro mais baixo no lugar que elas estão. E é impossível você chegar numa sala de segundo ano, né, que é uma idade ainda de alfabetização, e alfabetizar 30 crianças numa condição de violência mesmo, que tanto professor quanto criança são expostos. Né? E aí você sofrer agressão de um aluno repetidas vezes, de um não, de mais, porque ali eram mais alunos. E aí no outro dia essa criança tá ali como se nada tivesse acontecido, porque o sistema também não cuida disso, da integridade do professor, e você tá no psiquiatra. Você não ir dar aula porque você não tem mais condição de subir a escada daquela escola chorando todo dia para não saber o que vai encontrar dentro da sala de aula, e o aluno que é agressor tá ali do mesmo jeito, nenhum trabalho ser feito com a família, né? Eu não tô falando aqui de tirar esse aluno da escola, porque eu tenho plena consciência de que a obrigação da sociedade e da escola pública é garantir a educação de todos os alunos, mas garantir de que forma? Colocar a criança dentro da sala de aula e deixar ali, e o professor que se vire, não é garantir a educação de ninguém, é garantir que a educação não funcione, né? É garantir que pro político que faz o comercial da televisão lá do estado de Minas, aquilo ali é uma belezinha, não é. Né? Não é. A criança tá dentro da escola, de fato, com o portão trancado, não significa que ela está sendo educada, e muito menos que isso que a gente chama de educação seja uma educação que funcione para a vida, né? Para a criticidade, para a construção de uma sociedade melhor, que é para isso que eu trabalho. Quando eu entendi que eu trabalho para isso, eu não pude mais ficar naquele lugar. Eu entendi que aquele lugar não era um lugar que eu conseguiria sozinha, não porque não tinham profissionais que tinham a visão que eu tinha, mas que essa visão e essa tentativa de fazer não são suficientes, porque não somos nós que fazemos esse sistema.
né, que é um sistema muito maior que a gente, que o professor é só uma peça para trabalhar a desigualdade daquele sistema injusto tanto com as crianças quanto com os alunos. Então dá dó e é de chorar, né? E várias vezes isso acontece. A gente vê a situação de criança que tem mesmo interesse em aprender e que as famílias estão lá e vão lá na porta dessa sala saber das dificuldades e tal, e você olhar para aquelas crianças e ver que teu trabalho não teve sucesso e que aquilo não é culpa delas e também não é culpa tua, é culpa de um sistema sujo que usa a escola para manter a sociedade como tá, como uma elite dominante. Né? E essas crianças, elas não só pelo conteúdo, mas por toda essa violência, esse de violência, elas têm muito menos chance, elas não vão sair dali no mesmo patamar, no mesmo, nem de conteúdo, nem de criticidade, nem de experiência de vida, que qualquer outra escola particular consegue fazer. Né? E a rede particular, com todos os problemas que ela tem, são outros problemas também grandes, né? E eu cito que o maior deles é essa obsessão da preparação para o vestibular. Então a gente tem crianças de 4 anos, principalmente com um sistema apostilado massacrante, que começa a esquecer que a criança tem uma infância, uma vida para viver e que a educação não é para o vestibular. Educação, eu vou falar até alto aqui, educação formal, educação da escola, ela não é o objetivo da educação preparar para o vestibular. Eu não me formei para preparar ninguém para o vestibular somente. Acaba culminando no vestibular e numa faculdade ou em outro tipo de futuro que essa criança vai ter, artístico, etc. Né? E isso também é decorrente do sistema de ensino, mas a educação não é voltada para o vestibular. Se eu converter todo o processo de educação, desde que a criança nasce até o ensino médio, com 17 anos, voltado para apostila, memorização, mecanização de regra e vestibular, eu vou criar robôs, que é o que eu tenho feito. E daí a gente tem meninos aí no ensino médio estudando no sistema massacrante, que não passam no vestibular que a família esperava e suicidam. E isso que a gente está fazendo com as crianças é uma outra mazela, né? Eu tive muita sorte, muita sorte, talvez por destino mesmo, de na minha cidade ter uma escola da rede particular que tem uma visão de educação completamente diversa dessa, né? Que é uma escola que visa a formação crítica do ser humano, né? E a vivência e a convivência do ser humano, né? E nas palavras de uma ex-aluna, é uma escola que educa almas. É uma escola rara, talvez única e entre as pouquíssimas que tem no Brasil, né? Que tem uma visão de educação e que vem de uma família de educadores com uma outra visão, uma visão de educação crítica, uma visão humana de educação, que consegue dar, então, condição para essas crianças e para esses professores trabalharem de forma digna, né? Porque, ao meu ver, o reconhecimento do trabalho do professor, né? E você entrar na sala de aula e conseguir dar aula, é isso. É saber que você está trabalhando ali para construir seres humanos preparados para construir uma sociedade melhor. Porque essa meninada que está vindo aí, que é com que a gente trabalha, é isso que eles precisam, eles são educados para isso. Para que a escola serve? Se não para construir uma sociedade melhor. Todos os modelos de educação de sucesso do mundo, né? A gente pode citar Reggio Emilia, na Itália, que é muito famosa, é uma cidade que depois da guerra ela foi reconstruída. E lá é pública, né, em Reggio Emilia, é um modelo mundial de educação, foi construída pela comunidade, né? Quando a comunidade se une, constrói aquela escola, a escola que é do povo, é essa escola que eu quero, é disso que as crianças precisam, é ali que elas vão se formar, né? Enquanto o brasileiro não se conscientizar que a escola pública é a escola do povo, não onde o povo está, não onde a criança pobre está enfiada lá, trancafiada, porque a escola pública parece cadeia. Se a gente tirar foto dos portões, dos banheiros, da constituição física daquilo ali, a criança é presa, é um modelo de instituição até físico, né, que Michel Foucault falava do panóptico, né, do centro que vê tudo, de vigilância, né, e talvez a gente não tenha encontrado ainda um outro modelo melhor para fazer. Eu quero acreditar que seja isso. A criança está enfiada ali o dia inteiro, não garante o sucesso dessa aprendizagem, né? Isso só vai mudar a hora que o povo se conscientizar que essa escola é do povo e que eu for para lá, como algumas mães que eu tinha, eu vou para lá e exigir, quando eu falo de exigir, eu não estou querendo dizer de massacrar o professor mais do que ele já é massacrado, né? Mas exigir um sistema de ensino, e isso do sistema político mesmo, político institucionalizado, né? Uma escola que funcione como é que eu dou aula funciona, né? Que as crianças saiam dali com um êxito de vida mesmo. Claro que isso não depende só da escola, nem só do professor. A gente tem um processo social, tem um processo de família, né? Que tem que estar envolvida, porque a educação ela é constante, a educação é em todos os meios, ela não acontece só na escola,
né, no processo social. Mas o que eu quero dizer com isso o Estado de Minas está com uma educação caótica, falida, isso vai explodir, né? Isso daqui a pouco tempo não vai existir mais, não tem como mais, é um sistema e uma fachada que funciona muito bem por fora, de forma que quem olha acha que ali está tudo certo, né? Não está. Atende para a escola do seu filho, né? Atende verdadeiramente para a escola do seu filho, porque a gente está formando lá dentro, né? Porque se todos os pais e mães daquela sala que eu dei aula, que foi tão problemática, né, e até marcou minha formação como educadora, tivessem ido lá todos de uma vez, exigido aquilo ali, ó, a gente precisa de um ambiente que nossos filhos estejam seguros e que assegure também a integridade desse professor, isso não teria acontecido, né, mas a gente tem essa coisa de que é público mesmo, é dado, então eu não posso nem cobrar, né, e a maioria desses pais são pais que não tiveram instrução suficiente para entender que aquilo é deles, né, e é muito triste para eu falar isso hoje. Né? Então o moço se despede desse vídeo, na verdade, de forma triste, de forma a lamentar que o sistema público de ensino no Brasil esteja assim, né? Perdendo de muito longe para países como Uruguai e Argentina, que tem uma educação, o Uruguai tem uma das melhores educações do mundo. E a gente precisa olhar para esses vizinhos e ver o que eles estão fazendo de sucesso. Né? E eu sou Andréa Danete, falei hoje pelo Moça Você é Machista sobre a educação pública no Brasil.